Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Tende bom ânimo segundo aquele que nos concede ânimo. Ele nos ensina que o coração não pode ser dividido, assim como ele diz que há só dois senhores. A um havei de amar, o outro odiar, a um estás seguindo, sendo seu imitador, a Jesus Cristo, e o outro rejeitar constantemente. Assim como aqueles que seguem na retidão o Espírito da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só há o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. A devida obediência ao Senhor nos transborda nas suas virtudes, adicionando as virtudes à nossa fé, a nossa fé às virtudes, a esperança, a confiança daquele que sempre nos sustém e nos fortalece, aquele que não dormita, aquele que nos mantém sempre vigilantes, aquele que nos mantém manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingido os lombos com a verdade, a couraça da justiça, buscando sempre o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas sempre nos é acrescentada, o capacete da salvação que nos concede a paz, que excede todo o entendimento, quando o seu Espírito comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores por meio daquele que é o dom gratuito, para que ninguém venha se gloriar na própria carne, usando sempre o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno, calçando sempre os pés na sandália da preparação do Evangelho, daqueles que seguem como ministros de uma nova aliança, aonde através dele há unidade para com o Pai. Assim o Pai nos atraiu até ele, enviando o seu Espírito com o batismo, com o Espírito e com fogo, daqueles que creem e perseveram. Todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá, porque o seu Espírito é apto, pronto, experimentado para nos manter em toda boa obra e perseverança, a fim de que, tanto nesta vida como alcançar a ressurreição do último dia, estando sobre o seu zelo e o seu cuidado, estando sobre o amor verdadeiro, benigno, que tudo sofre, que tudo suporta, que não envaidece, não ensoberbece, mas antes está sempre sendo o menor e servindo o seu próximo com a verdade, a fim de que, assim como alcançamos este amor e cuidado e zelo do Senhor, para que aqueles que ainda não conhecem, através do bom testemunho que devemos dar, venham até Cristo, e assim, quando tenham um encontro com Ele, sejam seus imitadores, assim como nós somos. Maldito do homem que confia no homem, maldito do homem cuja confiança está num coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. Mas aquele que está segundo o Senhor, os seus planos não são frustrados e são maiores e melhores do que os nossos. Aquele que nos ensina: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E todo aquele que persevera com ele está sempre agradando a ele, está sempre atentando aos seus estatutos e mandamentos, através daquele que é a plenitude de Deus. A palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus, e ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. Ele é aquele que revela
a perfeita e agradável vontade que ele fez, nos demonstrando, ainda que fizesse a sua própria vontade, ele sendo a verdade, aquele que se igualou ao Pai, o que torna o Pai maior do que ele, é daquele grande dia que ele dizia: não vos compete saber as datas que são exclusividade do meu Pai, pois daquele grande dia nem o Filho nem os anjos sabem. E ele é aquele que nos revela: tenho-vos dito tudo aquilo que sei do Pai. Por isso estáis apartados de todos aqueles que seguem amantes do prêmio da injustiça, porque aprendemos não por eles, mas aprendemos por revelação divina. Por isso estamos apartados daqueles que queiram se tomar a glória, mas não, ele não divide a glória com os meros mortais. Mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim, ele é o amém, dele é o poder, é o reino, as riquezas. Tudo é dele e não há quem possa impedir o seu efetuar e querer. E assim aqueles que seguem, clamando a ele e conhecendo a sua perfeita e agradável vontade, deposita nele a confiança e sabe que os seus planos são sempre de nos fazer prosperar, como jamais causar dano algum. Mas aqueles que se opõem, ele disse: eu não vim vos condenar, eu vim salvar aqueles que estão rumo à condenação. Por esta palavra, aqueles que não estão segundo os preceitos do Senhor já estão rumo à condenação. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.